Olá a todos, muito bem-vindos a mais um podcast, o Neurocast com K. Você é nosso convidado especial, aqui quem fala é a doutora Carolina Souza. E nós estamos aqui com a magnífica minha amiga, doutora Vanessa Milanese. Doutora Vanessa, ela é neurocirurgiã, é especialista em neurocirurgia funcional, professora adjunta da Clínica Mayo, nos Estados Unidos, e médica da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Funcional. Vanessa, muito prazer em ter você aqui. Prazer todo meu, Carol. Muito obrigada e parabéns, né, por essa iniciativa. Eu acho que é muito importante a gente estar trazendo informações de uma forma simples. Às vezes ali na correria do dia a dia a gente não consegue estar assistindo, então tá conseguindo ouvir, né, os podcasts, eles acabam somando bastante para isso. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com você hoje. Eu que agradeço. E nós vamos falar sobre o nosso assunto favorito na vida, que é a neuromodulação associada à neurociência, que é o tema do nosso podcast. Bem, a Vanessa, como eu falei, ela é especialista, neurocirurgiã especialista em neurocirurgia funcional, e nós sabemos que a neuromodulação invasiva é uma ferramenta importante para tratar várias doenças neurológicas, mas fundamentalmente os distúrbios do movimento, que é o nosso foco de interesse hoje aqui. E a Vanessa, ela é um dos grandes nomes do nosso país, e por que não fora do nosso país também, e vai trazer um pouco da sua experiência no tratamento dessas pessoas que sofrem dessas enfermidades com o uso da neuromodulação não invasiva. Vanessa, explica pra gente como que funciona essa cirurgia, que é o famoso DBS, né? O Deep Brain Stimulation. Bem, como você falou, acaba sendo uma paixão mesmo, uma missão de vida, voltando assim, desde quando... Primeiro a gente faz na neurocirurgia, né? Uma especialidade, são ali 5 anos de dedicação, dependendo dos países. Aqui no Brasil, nós temos uma formação de 5 anos. E depois disso, você se torna neurocirurgia... Eu me tornei neurocirurgiã e aí eu fiz a parte da parte de neurocirurgia funcional, que é uma subespecialidade dentro da neurocirurgia. E fiz aqui no Brasil, né? Foi 1 ano aqui no Brasil e depois 2 anos na Universidade da Flórida. E aí, com isso também acaba somando, né, na minha relação, tanto nos Estados Unidos como outros países acabam somando com essa minha formação fora. Mas como que funciona, né? Indo para a sua pergunta. A estimulação cerebral profunda nada mais é do que uma modulação do impulso que está desorganizado, e aí principalmente a gente tem na doença de Parkinson, na distonia, no tremor essencial, né, que são as principais indicações aqui no nosso país. A gente tem sintomas motores que estão acontecendo, né, de forma desorganizada, e a estimulação cerebral profunda vai em núcleos precisos na profundidade do cérebro, principalmente o núcleo subtalâmico, o globo pálido interno ou uma região específica do tálamo, para organizar esses sintomas motores, né? Forma a inibir certos impulsos ou estimular, dependendo do circuito que está sendo desorganizado dali. Então, da mesma forma como a estimulação não invasiva, né, que você acaba fazendo aí na sua prática, a estimulação cerebral profunda vai de uma forma, como o próprio nome diz, mais profunda, ali no gânglio, né? Sim. E isso acaba sendo... acaba trazendo uma mudança muito grande e de uma forma mais contínua, porque eu acho que o diferente da estimulação cerebral profunda com a não invasiva, né, que é a estimulação magnética transcraniana, é que a gente acaba conseguindo manter. Então, eu até falo que acaba sendo algo contínuo comparado com a estimulação transcraniana, né? Então, e a gente vê a felicidade. Você tem acompanhado comigo, né, Carol? A mudança na qualidade de vida dos pacientes. Exato. Isso é muito gratificante. Exato. E, Vanessa, para quem não conhece, vamos falar então agora de doença de Parkinson. Quais seriam as principais indicações para um paciente com Parkinson fazer a cirurgia, né? Isso é importante tanto para o paciente saber se ele tem indicação e para os colegas também que estão nos acompanhando para saber se deve indicar ou não um paciente para a cirurgia. A doença de Parkinson a gente tem, e até vendo de uma forma histórica, né, quando teve o advento da levodopa, foi algo que mudou muito e que se pensou, na época existiam talamotomias, palidotomias que eram feitas e se
tempo que agora não vai mais precisar de cirurgia para o tratamento da doença de Parkinson, por exemplo. E isso foi muito conversado no congresso ano passado, lá em Barcelona, Mundial de Doença de Parkinson. Porque teve esse momento da levodopa e o segundo grande momento foi a estimulação cerebral profunda. Por quê? Porque a partir do 5º ano, 6º ano de uso da levodopa ali no tratamento, da medicação dopaminérgica, os pacientes começam a ver uma flutuação muito grande. Então, no começo, a gente até fala numa lua de mel ali, com uma lua de mel até longa, né? Ali de 5 anos, 6 anos da medicação, às vezes um pouco menos, às vezes uns 4 anos, mas que fica tudo bem, que não se precisa fazer nada a mais para somar no tratamento. Mas chega um momento que não. Chega um momento que começa a existir uma flutuação. A gente até fala que é como se fosse uma montanha-russa, né? Uma hora tá tudo bem, aí depois desce e aí começa a ficar mais travado, o tremor. Quando chega no off, né, da medicação, a hora que a medicação tá deixando de funcionar, o paciente piora muito. E é nesse momento de flutuação que a gente pensa na estimulação cerebral profunda. Ou também quando o paciente ele tem muita discinesia também, que é o que é a discinesia. A gente até lembra que é um caso muito icônico, né, na doença de Parkinson, que é o Michael J. Fox, que é um dos grandes pesquisadores, né? Assim, um dos grandes estimuladores da pesquisa, né, com a Michael J. Fox Foundation. Pública, né? Todo mundo conhece. Exato, conhece. De Volta para o Futuro, né? Quem não assistiu esse filme. Então, e ele tem aqueles movimentos dançantes, né? Que ele fica, às vezes nem consegue ficar direito sentado na cadeira por conta dessa discinesia importante que ele tem. E aí, discinesia é algo que responde muito bem à estimulação cerebral profunda. E, além disso, tremor, a rigidez, os sintomas motores, né? A bradicinesia. A gente fala, geralmente, até para quem está assistindo e quer entender um pouquinho mais o que é que a estimulação cerebral profunda poderia trazer, né? Tanto quem tem doença de Parkinson, ou quem conhece alguém que tenha doença de Parkinson, ou quem trata da doença de Parkinson, acaba sendo, a estimulação cerebral profunda acaba trazendo de uma forma contínua o melhor momento do dia. Então, é como se a gente estivesse chegando lá próximo do topo da montanha-russa e conseguisse manter isso ao longo do dia. Então, se, por exemplo, acontece consegue andar melhor quando está nesse topo da montanha-russa, então pode ser que melhore um pouquinho o seu andar. Claro que a gente não está indicando para uma melhora de marcha, a gente está indicando para uma melhora da rigidez, da bradicinesia, e aí isso indiretamente acaba funcionando também. A parte do sono, às vezes, se você acha que quando você toma medicação, você consegue dormir um pouco melhor, às vezes, quando faz a estimulação, você vai conseguir ter um sono um pouquinho melhor. Mas é importante a gente ter em mente que a indicação e o que realmente a gente está trazendo é a melhora motora, tá? E aí o que vem a mais de consequência, de benefício, acaba sendo muito secundário a isso. É claro que a gente pode até aprofundar um pouquinho mais em outras coisas que às vezes a gente vê, né? Mas isso é tudo muito também em âmbito de pesquisa. Por isso que a estimulação cerebral profunda e a neurociência em geral é muito apaixonante, né? Muito bom. Então, só resumidamente, o que você falou, principais indicações: tremor, rigidez, essa flutuação motora que os pacientes podem apresentar e discinesias, né, esses movimentos involuntários. Tem um time correto para se fazer? Para quem não conhece a cirurgia. Isso, assim, sempre é importante a gente ter esse tempo, pelo menos 4, 5 anos de evolução da doença, até para a gente realmente firmar se tem a doença de Parkinson mesmo como um diagnóstico. E é bem importante que a gente não tenha também algumas das red flags, que são aquelas preocupações, né, antes da cirurgia. Que aí seria alteração psiquiátrica importante, às vezes alteração cognitiva. Então, tudo que tiver de alteração, por exemplo, depressão, ansiedade, é comum tá aparecendo na doença de Parkinson, na dissonia também. Então, e tudo isso precisa estar muito bem controlado antes da cirurgia. E com relação à alteração cognitiva, também a gente não pode também esperar muito. Então, se a gente pensa, por exemplo, num paciente que
na apresentação que é mais comum da doença de Parkinson, né? Que surge ali por volta dos 60 anos. A gente pensa ali entre 5 a 15 anos na indicação. Paciente mais jovem, a gente acaba tendo uma janela maior de indicação, né? Que aí seria... que a gente poderia estender até uns 20 anos, ou até mais, né? Porque cada vez a gente tem visto... Pacientes mais jovens. Mais jovens, né? Não sei se você está tendo essa sensação. O que antes era 5%, agora já está passando para 15% em algumas casuísticas, né? E eu acho, e a tendência é a gente estar descobrindo mais cedo tanto com a evolução da avaliação genética, né? Quanto com a qualidade mesmo da assistência que está sendo oferecida, né? Então, mais pessoas estão descobrindo antes, e isso é bom, né? Então, até tem algumas novas, até saiu no JAMA ano passado, a avaliação da alfa-sinuclina no líquor, né? Que acaba sendo algo, nossa, será que a gente vai conseguir descobrir quem pode ter, né, no futuro? Exato. Então, isso também é algo que... E cada vez a gente vai acabar descobrindo mais cedo, né? Isso também é algo que vai ser um divisor de águas também, quando começar a ser aplicado realmente. Mas, principalmente, seria essa a janela aí para indicação. Então, tem um time correto, né? A gente não pode deixar a doença evoluir demais, mas também não pode ser muito precocemente operado por conta dessa questão diagnóstica também, se o paciente tem, de fato, doença de Parkinson idiopática ou se é algum tipo de parkinsonismo E falando nos outros tipos, né, que a gente, assim, nas outras doenças, para a distonia, a gente pode, a partir do momento que na distonia a gente tem algo que é um pouco diferente, porque a gente sempre tenta a toxina botulínica no início, né? Principalmente... Que é o padrão ouro de tratamento para... Isso, aí, e algumas medicações, fisioterapia sempre, né, associada. Inclusive, mencionei levodopa, mas assim, antes da levodopa, a fisioterapia é realmente o que é comprovado cientificamente que consegue estacionar, digamos, a evolução, né? A progressão, consegue parar a progressão da doença, estacionar, digamos, né? Não que não progrida mais, mas ela diminui a velocidade de progressão da doença. Então, é algo que é muito importante que todos os pacientes façam, no caso da doença de Parkinson, mas e também na distonia, também ali no tratamento. E a partir do momento, para a distonia, não está tendo a resposta, né, que é esperada, no que a gente pode conseguir com a toxina botulínica, né? Isso é algo que a gente começa a pensar na estimulação cerebral profunda. E a gente tem um limite aí de dose, que vai 400 unidades, ali já seria em torno do limite, dependendo, alguns pacientes podem chegar até 500 unidades, isso para algumas marcas, né? Eu não quero citar muito o nome de marcas aqui, mas assim... Tudo bem. É algo que a gente chegando no limite da dose preconizada em bula, digamos, né, para cada tipo de toxina botulínica, isso é algo que a gente começa a pensar, né, na estimulação cerebral profunda, que a gente vê o quanto que dá de melhora na qualidade de vida aí para esses pacientes. Para o tremor essencial, a evolução é um pouco mais longa. E o tremor essencial é algo que eu até penso, e é muito importante. Todo mundo conhece alguém que tenha tremor essencial. Porque é o tremor mais prevalente. É o mais comum, é o tipo de movimento mais comum. E eu não sei se você sente isso também, Carol, mas parece que, assim, por ser uma evolução lenta, né, muitas vezes os pacientes começam na adolescência. E antigamente eu até dava um nome errado, né? Tremor benigno. Tremor essencial. E não existe nenhuma doença benigna, né? Se for pensar. Sim, o ser humano tem uma capacidade de se adaptar que é muito importante e muito real, né, no nosso dia a dia. Então, aquele paciente que começou ali na adolescência com tremor essencial leve e que ao longo dos anos vai incomodando, ele vai criando artifícios para segurar ali, às vezes muda um talher, muda um copo, então vai se adaptando ali no seu dia a dia. Isso é algo que vai acontecendo ali ao longo dos anos, ao longo das décadas. E o que a gente vê, eu não sei se você acaba vendo isso com alguns pacientes, muitos acabam deixando de ter vida social. Sim. Então, deixam de sair de casa, deixam de ir para um casamento, deixam de ir para um restaurante, por exemplo. Porque não quer manipular em público, né? Talheres, por exemplo, que aumenta muito o tremor.
E isso é muito triste. Tem algumas medicações, né, propanolol, o Primid, por exemplo, que podem somar e ajudar ali, mas que não são medicações específicas, são medicações foram criadas para outra, enfim, para controlar o batimento cardíaco, para epilepsia, e que são utilizadas para, como efeito colateral, né, ajudar ali no tremor. Mas aí o que acontece? Muitas vezes o paciente se adapta àquilo, acha que aquela que vai ser a vida dele, de estar ali sem ter vida social, e não busca tanto ajuda. Sim. Então, no caso do tremor essencial, a gente ouve muito falar em estimulação cerebral profunda para doença de Parkinson, distonia, eu acho que cada vez mais está sendo conhecido e conversado. Mas tremor essencial, primeiro, a gente não tem tantas associações de pacientes aqui no nosso país. E isso eu acho que é algo que a gente também tem que ter um olhar para essas pessoas que na verdade, é o número maior, né? E que estão sofrendo muitas vezes sozinhas, com os familiares, claro, junto ali, mas sem ter troca de experiência, sem conseguir uma melhora importante, porque chega um momento que a medicação, o propanolol, o Primid, você nem consegue aumentar tanto, né? Porque aí pode dar alteração cardíaca, tudo mais. E o Primid pode dar muita sonolência. Então, se a gente chega aí respondendo a tua pergunta para o tremor essencial, se o paciente está nesse momento que não está mais conseguindo aumentar a medicação, e se ele está chegando nesse momento, e isso é muito importante prestar atenção, que está deixando de ter vida social por conta disso, pelo embaraço social que causa, né? Enfim. É o momento de se buscar ajuda. É o momento, e é muito importante que tanto os familiares também, tanto quem cuida desses pacientes, né, os neurologistas que estão ali, lembrem da estimulação cerebral profunda como opção. Porque é muito, e eu, na minha ideia, assim, a sua prática clínica? Na minha prática, é o momento que é a cirurgia mais emocionante que existe. Mais emocionante. Eu não sei se você já chegou aí, se não, tá convidada para ir ver. Porque, assim, claro, cirurgia da doença de Parkinson é muito emocionante, da distonia também, mas o tremor essencial é aquele paciente que já tá ali 40 anos sem conseguir, muitas vezes 20, 30 anos, às vezes mais que isso, sem conseguir escrever o nome. Então, na hora da cirurgia, ele consegue. E aí, é sempre emocionante. Então, ele sempre vai ficar ali com os olhos cheios de lágrimas, quando não chora também. Inteira. E todo mundo. Então, é um momento mágico, assim. Porque tanto o paciente se emociona, como a equipe inteira se emociona. A última cirurgia que teve de tremor essencial, até o técnico de escopia chegou para falar, nossa, doutora, ai, que lindo o seu trabalho, que lindo essa melhora, né? Quer dizer, não, na verdade, o pessoal chega achando que é uma pessoa fazendo, mas não, é um time inteiro. Então, desde a sua avaliação, que a Carol, para quem não sabe, a Carol faz todas as minhas avaliações antes de cirurgia. Para eu operar, ela precisa dizer que tá ok, senão não opera. Então, e a equipe, né? Isso, e a Sara. Então, todo o time, né, junto. Na otorrino, na fono, psiquiatria, neuropsicologia. Então, todo esse time é bem importante pra gente definir o diagnóstico. Então, assim, foi uma pergunta, mas uma pergunta bem complexa que envolve todas as áreas aí, né? Suas respostas. Doutora Vanessa trouxe aqui uns vídeos, né, do ato cirúrgico, se a gente puder colocar. E você poder ir explicando como é que funciona a cirurgia, acho que perfeito. Na verdade, a cirurgia a gente começa ali eu acho que começa até antes do próprio procedimento, fazendo uma ressonância muito bem feita. E esse foi um cuidado que a gente teve, assim, que eu tive quando a gente voltou dos Estados Unidos, né, e começou o trabalho aqui na Beneficência. Eu conversei com o Dr. Vitor Hugo Marussi, né, que fez contato com o Dr. Eric Middlebrooks, que é o neuroradiologista que trabalhava comigo já lá na Universidade da Flórida, que coincidentemente hoje está na Mayo Clinic. Hoje ele é meu parceiro, diretor também no curso de neurocirurgia funcional e neurologia funcional, né, que a gente acabou de ter a edição agora de 2024. E isso é algo que otimizou muito o protocolo. Então, ele fez o contato com o Dr. Vitor Marussi aqui na BP e a gente conseguiu fazer essa melhora da sequência, né, da ressonância, que a gente chama de F-Gator, até uma das sequências. E Gator por conta dos Gators da Universidade da Flórida, não sei se vocês conhecem o time de futebol. E isso, eu fico até feliz que eu fico sabendo que muitos neurocirurgiões
na neurocirurgia funcional, mandam para a BP hoje. Então, foi um trabalho que a gente fez lá atrás, que hoje está beneficiando não só os meus pacientes, mas pacientes do Brasil todo, inteiro, que estão tendo melhores resultados por conta disso. Então, primeiro, fazer uma imagem boa. Depois, a gente coloca, no dia da cirurgia, a gente coloca o halo, tá? A gente faz uma anestesia aqui, atrás também, e aí coloca o halo estereotáxico, e aí depois faz a tomografia. E essa tomografia vai ser fundida com a ressonância, tá? Então, a gente sempre faz o planejamento até antes ali da cirurgia e depois dessa fusão a gente checa se tá tudo certinho. E depois vai para o centro cirúrgico. O centro cirúrgico a gente tenta, da forma mais confortável possível, escolhendo a música preferida ali do paciente. E deixa também o paciente da forma mais confortável. E aí começa o procedimento. Geralmente do lado contralateral ao movimento pior, né, que o paciente está apresentando. A gente começa por esse lado, faz os testes também, muitas vezes, se o paciente está acordado, a gente faz o microregistro, né, que a gente consegue ouvir as células. Esse momento é mágico também, então a gente consegue ouvir as células, muitas vezes tremor cells, né, ali células que estão compatíveis com o tremor do paciente. A gente consegue, às vezes, testar também, dependendo onde está a onda beta, né? Que tem relação também com o tremor do paciente, com as alterações motoras que o paciente apresenta. E depois a gente implanta, depois que a gente faz os testes e consegue ter essa melhora, a gente implanta no local, deixa o eletrodo posicionado no local ideal, e é isso que a gente consegue ver aqui no vídeo. Muito bem. Então, o paciente, durante a cirurgia, né, com um tremor ali, você consegue ver como que melhora. Tanto a rapidez do movimento, quanto o tremor, quanto a rigidez também. Isso é impressionante, né? O pré, a gente observa os sinais, né, muito clássicos da doença de Parkinson, que dá para ver o tremor, dá para ver a movimentação que o médico faz durante essa avaliação. Movimentação voluntária, a gente observa também a lentidão dos movimentos aqui durante abrir e fechar a mão, né? Isso que ele está observando. E no pós, é impressionante como os sintomas desaparecem, né? Isso que acontece. Vai melhorando até ali no trans mesmo. E isso é algo que é muito gratificante, né? Muito interessante essa melhora ali mesmo. O paciente já fica feliz, a equipe já fica feliz junto, né? Então isso é muito, muito importante. Mas é claro que, assim, fez ali a cirurgia, não necessariamente, esse momento que melhora, é o momento que a gente está estimulando. Depois a gente volta o estímulo para bem baixinho, e aí a gente tem uma segunda lua de mel, existe a lua de mel lá da levodopa no início do tratamento, a do DBS dura algumas semanas, de 2, 3 semanas, às vezes uma, dependendo do paciente, assim. Eu acabo vendo quanto mais rápida é a sua cicatrização, menor vai ser. Porque a cicatrização vai ali, né, o momento que está diminuindo a inflamação é em torno de 7, 14, até 21 dias, né, pra gente diminuir essa inflamação. E aí é que começa o teste do contato e vai fazendo também a programação aos poucos, né? O aumento desse estímulo aos poucos, para se chegar no melhor benefício possível, que vem aí em torno, geralmente, de 3, 6 meses após do procedimento. Maravilha. No caso da distonia, geralmente é algo que é um pouco mais lento, né? Mas nesse caso aqui, a gente teve uma melhora bem importante aqui, 4 meses, 5 meses depois do procedimento, já estava uma melhora bem importante das contrações, né? Até da precisão do movimento, né? Então, é algo que é muito gratificante ver a melhora que trouxe. Para ver o sorriso da paciente, né? Durante até a expressão facial, né? Muda, assim, a felicidade. E a dor também. Olá. acaba melhorando, porque as contrações vão melhorando, então a dor também acaba aliviando também. E no caso do tremor essencial, né, aqui a gente consegue ver a diferença, né, aqui um paciente que queria voltar, 73 anos, queria continuar fazendo o trabalho dele como engenheiro, que ele não conseguia digitar mais, assim, trabalhar no computador. Então, e ele conseguiu. Foi uma das coisas que a gente viu aqui, ó, o quanto que melhora ali. E é importante destacar que esses testes são feitos no intraoperatório, né? Você observa essa diferença no intraoperatório. Incrível.
É nesse momento que todo mundo se emociona, né? No caso do tremor essencial, porque tá ali, antes não conseguia nem direito pegar a caneta, ó, tá vendo? Ele tá ali sofrendo para pegar e depois ele consegue fazer. Enfim, melhor que eu até. Esperar. Incrível, lindo, lindo esse trabalho, Vanessa. Eu queria mais uma vez te parabenizar. Você faz verdadeiros milagres, né? Deus te usa para serem feitos na vida dos pacientes que a gente acompanha. Eu acho que acaba sendo missão, né? E eu acho que a gente acaba sendo instrumento também, não tem como, mas não sou só eu, né? Todo o time que tá junto por trás, e eu acredito que muito do sucesso vem disso, vem do cuidado na indicação, vem do cuidado ali no transoperatório, no pós também, que é muito importante, né? Que o paciente continue acompanhando, fazendo as avaliações periódicas também para ter o melhor possível, né? E ter a melhora da qualidade de vida, que no fundo é essa a nossa missão, né, Carol? Exato. Seja tanto na não invasiva como na invasiva, é algo que a gente busca para trazer ali para o dia a dia desses pacientes. E o que você pode falar para a gente sobre os equipamentos do futuro, em termos de infraestrutura, de desenvolvimento dos equipamentos? O que você acha que pode mudar ainda mais a qualidade de vida dos pacientes, pensando nos modelos que vão ser lançados ou que estão em desenvolvimentos, aparelhos de DBS? Excelente. Na verdade, tem muita discussão sobre isso, né? É um hot topic aí, que até eu tive no evento agora em Las Vegas, que foi muito abordado a questão da inteligência artificial, né, na estimulação cerebral profunda. E eu acredito, porque foi um evento que tinha muitos neurocirurgiões, até ortopedistas, pessoal que administra hospitais também lá nos Estados Unidos. E na neurocirurgia funcional, eu acredito que vai ser muito importante. Por quê? Porque muitas das programações que a gente faz são melhores, porque não é só colocar o eletrodo ali no subtalâmico, ou no núcleo subtalâmico, ou no globo pálido interno, ou no tálamo. Mas a gente precisa colocar na região específica de acordo com o sintoma do paciente. Sim. Então, o que pode acontecer no caso do uso da inteligência artificial é tendo, né, uma quantidade de dados importantes para se conseguir determinar, com esse parâmetro, a gente consegue melhorar esse tipo de sintoma específico no paciente. Então, a gente vai conseguir lá na frente dizer assim, a inteligência artificial vai ajudar a dizer assim, para esse paciente, com esse sintoma, vai ser ideal a gente colocar nesse ponto no subtalâmico, sabe? A própria... Medicina de precisão. E personalizada, né? Porque é algo que eu acredito que acho que daqui a uns 10 anos, 15 anos, é algo que vai fazer parte aí. E cada vez mais eu acredito que os eletrodos vão ficando, principalmente a bateria, né? Que a gente já vê com um tamanho cada vez mais reduzido, principalmente a recarregável. Eu acredito que em algum momento vai ficar... A gente já tem até protótipos e... Logo mais vai estar chegando, a gente vai ter disponível aqui no Brasil também, menores geradores, né? Que é o que entrega energia ali para o eletrodo. Porque a gente tem o eletrodo que vai na profundidade do cérebro, a gente tem a extensão que passa aqui por trás, né, da orelha, que se conecta, né, ao eletrodo, e que vai se conectar aqui na região subclavicular para o gerador. Então, a gente... Inicialmente, vai ter uma redução maior desses geradores. E até no futuro, existe também uma possibilidade de se ter um gerador que fica aqui no subcutâneo, aqui mesmo, aqui na parte, bem mais na cabeça próximo mesmo. Do próprio eletrodo. Então, não precisaria nem ter essa extensão. Evitando infecções e coisas nesse sentido. Isso. Então, com a redução do tamanho, né, do gerador, a gente vai poder colocar como se fosse a capinha que hoje em dia tem disponível... provavelmente vai ser o tamanho dessa bateria, e é algo que eu acredito que vai ser interessante também. Enfim, pensando também na questão de ondas, é algo que vai cada vez mais ser avaliado também. A gente já tem tecnologias até disponíveis no Brasil que avaliam essa questão da onda, mas de um tipo, né, da beta, mas eu acredito que outras ondas também vão ser avaliadas e vão estar disponíveis, e isso eu acho que nos próximos 5 anos, não vai ser algo tão longe ali.
Vamos ver. Acho que tem muito que surgir por aí, inclusive com relação a ampliar-se a questão de indicações. Sim. Né? A depressão é algo que está sendo muito estudado, com resultados robustos. É um problema que sempre foi muito importante no mundo, mas hoje, com pós-pandemia, parece que aumentou muito mais a preocupação e aumentou muito mais os problemas, né, com relação a isso. E até com alteração de memória também. Então, é algo que mais daqui a uns 10 anos, digamos, eu apostaria que principalmente depressão, a parte de transtorno obsessivo compulsivo é algo que já tem fora, né, autorizado pelo FDA, é algo que a gente precisa ter aqui no nosso rol da ANS, então é algo que logo mais a gente deve ter disponível também. E Tourette também é algo com um resultado muito bom, né? Bem expressivos, né? Muito bem, Vanessa, eu poderia ficar com você aqui o dia inteiro falando, que eu aprendo muito. Queria que você trouxesse as suas considerações finais para nós aqui. Nossa, essa meia hora passou voando. Muito obrigada, Carol. Eu acho que é algo que é muito importante. Quem tiver, porque, exatamente, tem muito mais para a gente falar e conversar sobre isso. Então, quem tiver alguma dúvida, que às vezes surgiu aqui no vídeo, quem quiser aprofundar mais sobre o assunto, eu fico à disposição. Né? Então, faço o convite para todos que estiverem assistindo. Pode colocar a pergunta. Eu vou até deixar com a Carol meu e-mail. Deixe seus contatos. Isso. Por favor. Na verdade, o as telefone podem te encontrar. Isso, o telefone é 11, né? 933... Eu acho que eu vou falar de novo. O telefone é 11 93324 2345. E eu atendo ali na Praça Amadeu Amaral, número 27, no 7º andar. Você esteve presente lá na inauguração. Então, é algo que eu fico muito feliz de continuar, né, esse cuidado e de trazer mais essa possibilidade de tratamento para a maior quantidade de pessoas que precisarem, né, dessa possibilidade de tratamento. Então, muito obrigada e... Quem tiver qualquer dúvida, eu fico à disposição. Muito bem, agradeço a doutora Vanessa pela sua ilustre presença. E a quem nos acompanhou até agora, esse é o seu podcast sobre neuromodulação e neurociência, Neurocast com K. Se você gostou dessa informação, se fez bem para você, você pode compartilhar com o maior número de pessoas possíveis, curta e nos acompanhe nas redes sociais. Até a próxima.